Nós vamos falar sobre Enoque. Primeiro que nós temos três livros de Enoque, certo? Enoque era apenas natural que alguns livros fossem atribuídos a ele, e a Bíblia esclarece que ele foi arrebatado corporalmente para o céu, pelo que se encontrava em posição de receber elevadas revelações divinas. A curiosidade das pessoas se encarregou do resto. A gente falou isso aqui outro dia. E o que Enoque aprendeu? A resposta é o que está contido nos livros de Enoque. Naturalmente, Enoque não foi o autor desses livros, como a gente já comentou. Porém, apesar disso, eles são importantes porque eles contêm algum material que entrou no Novo Testamento por meio de citações, de alusões e de substâncias de ideias, mormente no que diz respeito à tradição profética. Além disso, por si mesmos, esses livros são importantes porque constituem parte das obras não canônicas, mas relacionadas à Bíblia, que são sempre ricos modos de ilustrar o que as pessoas associavam à herança da literatura judaico-cristã. O material descoberto, que constituiu os manuscritos do Mar Morto, incluía várias obras pseudepígrafas, o que nos permite saber que bem perto das portas de Jerusalém, pelo menos, algumas pessoas consideraram estes documentos inspirados e dignos de serem usados. E aí, como a gente já comentou sobre os livros de Enoque, embora a ênfase tenha sido no primeiro Enoque, mas a questão principal aqui é de observar que essas obras pseudepígrafas, elas eram vistas com muito respeito por muita gente, tanto que era respeitada, essas obras eram respeitadas, que elas foram utilizadas como referência bibliográfica na nossa linguagem, né? Para citação nos livros inspirados, né, que a igreja os tem como canônicos. Então a gente percebe o peso que tem, inclusive para a teologia de então, que você percebe aquela ideia, né, de espírito imundo, demônio, essas coisas elas estão muito mais desenvolvidas no Novo Testamento do que nos últimos livros do Antigo Testamento, devido à influência de literaturas que são posteriores às obras do Antigo Testamento, a boa parte delas, e anteriores às obras do Novo Testamento, mas que fazia parte, né, da cosmovisão do período de Jesus, só para a gente ter mais ou menos uma ideia. E há três livros, né, que estampam o nome de Enoque, que são o Enoque etíope, o primeiro Enoque, o Enoque eslavônico, o segundo Enoque, e o Enoque hebreu, o terceiro Enoque. E a gente... Né? Oi? Eles eram contemporâneos da época, né? Os livros lá... O pessoal... Sim, pensei que você ia falar dos Enoques aqui. Então, eu peço só, por favor, para achar a voz do Roberlan aí. Aí, nesse caso, aí, em relação à questão dos livros de Enoque, eles foram produzidos num período em que assim, como é que eu posso dizer, anterior às obras do Novo Testamento, de modo que quando eles são produzidos, né, a teologia de então, digamos assim, né, eu não vou entrar no mérito da obra pronta, mas a teologia de então, porque você tem o material do profeta Isaías, que não quer dizer que o livro ficou registrado no mesmo dia que o cara profetizou, entende? A mesma coisa em relação aos outros profetas. Assim, é como, digamos, suponhamos, né, que daqui a 100 anos a Igreja Batista Esperança Viva queira fazer um documento acerca do pastor Wagner Veríssimo, e aí digamos que de repente vão pegar os crentes mais antigos. Obviamente, daqui a 100 anos, Wagner já morreu e o Delcio já morreu há muito mais tempo. E aí, nesse caso, por exemplo, daqui a 100 anos, né, gente? Então, aí, por exemplo,
nesse período, não, vai, de repente vai que vive, né? Pode ser. E aí, o que vai acontecer? Aqueles que têm registros das pregações dele podem deixar para a posteridade, seja em vídeo, em áudio, em texto, entende? Deixar uma série de materiais, né? E alguém lá da próxima geração pegar, coletar esse material e construir uma obra única. Não deixou de ser dele, só que não quer dizer necessariamente que ele ficou registrando cada coisa. Eu não vou muito longe. Eu estou pregando lá em Vila Pauline desde o final de maio para cá. Só de vídeo no YouTube de pregação eu tenho praticamente 50. Agora imagina se a gente fosse escrever cada sermão que tem, botar num caderno com disciplina, bonitinho, bota 1 ano, 5 anos, 10 anos, tudo bem, vai ter pastor que vai fazer isso, não é a maioria, é muita coisa. Agora, se cada membro da igreja, que nem eu lembro que na igreja que eu pastoreei anteriormente, eu lembro que uma vez eu fui pregar num texto, terminou o culto, o irmão veio com a Bíblia marcada. Ah, pastor, eu lembro que o pastor pregou esse texto aqui no ano tal, coisa de uns 8 anos mais ou menos, ano tal, não sei o que, tal. Eu olhei assim, eu nem lembrava mais que eu tinha pregado nesse texto, entende? E olha que eu requento sermão, mas daquele ali eu não lembrava, entendeu? Então, só para ter mais ou menos uma ideia, né, assim, de que a obra, ela tem a ver com a mentalidade da época, né? O registro já é uma coisa que, assim, vai acompanhando posteriormente. Não é como, por exemplo, hoje, eu estou pregando em tempo real, né? Na nossa igreja a gente tem o culto presencial e o culto online. Então, enquanto eu estou pregando, alguém em casa está assistindo, falando glória a Deus, aleluia, aquele negócio todinho. Mas, antes desse período, não era assim. Então hoje, se alguém quiser assistir a pregação e transcrever a mensagem, ela faz isso agora. Não acho que alguém vai se dar o trabalho de fazer isso, mas assim, hoje é mais fácil. Agora, no dia dos profetas não era tão simples assim. Então o que acontece? O pessoal foi desenvolvendo material teológico e colocando na boca de Enoque as verdades teológicas que compreendiam. Pelo menos é o que é pressuposto. E aí, dessas obras, né, 3 livros que estampam o seu nome: o Enoque Etíope, o primeiro Enoque, Enoque Eslavônico, o segundo Enoque, e o Enoque Hebreu, o terceiro Enoque. Certo? Oi. Evanice está assistindo. Obrigado pela presença, Evanice. E Neuci também. Obrigado pela presença, Neuci. O que acontece? A Neuci está aqui, Evanice. Pois não. Naquela Bíblia, na Bíblia católica, por ela ter aqueles livros que são... Sim. Que não são... Os apócrifos. Que é diferente. Esse aqui é pseudepígrafo. Aquele é apócrifo. Ah, não tem nessa. Porque está na Septuaginta, a tradução dos 70, a Bíblia do Antigo Testamento, o Antigo Testamento em grego. O pseudepígrafo não foi contemplado nem para ficar nessa Bíblia. Entendeu? O apócrifo ficou nessa, não no texto hebraico. E ele está na Bíblia católica, não na protestante. O pseudepígrafo não está em nenhum dos dois, mas ele é citado nas obras canônicas. Só para ter uma ideia. Entendeu?